Espera só um pouquinho. Aí, agora.
Oi, Breno. Cadê você? Oi, eu? Oi, Breno. Ramon, Ô, Ramon. Ramon. Eu tô sem óculos, então a Ah, pessoa fica... É, obrigada por ter mandado o seu vídeo, porque eu acho eu que que agradeço. é sempre uma... A gente fica pensando assim no cuidado que vocês têm, né? Antes de querer ter uma informação, né? De trocar ideias, assim. Vocês têm um trabalho de estudar, de arrumar um piano, de gravar. Então, acho que a gente valoriza muito essa iniciativa de vocês, né? E do professor também que incentiva, né? Eu acho que isso é importante, assim, né? Para a gente mostrar que a gente aprende um com os outros, né? Os alunos sempre falam, ai, eu estou aprendendo tanto, mas eles não têm ideia como eles ensinam para a gente, né? O tempo todo, né? Então, fiquei muito contente de ver, assim, a sua habilidade motora, né? Você tem uma facilidade com, 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 com essas questões virtuosísticas, assim, que, que eu sinto, assim, que é uma coisa motora sua mesmo, e que você tem como desenvolver isso, eu acho que até mais se, assim, a sua intenção também achei muito boa, assim, esse sangue nas veias, né, desse terceiro movimento, ele tem uma coisa, assim, pulsante, tensa, mas, ao mesmo tempo, ele exige que o pianista fique numa posição de conforto, né? Porque senão ele trava no primeiro arpejo, ele trava. E aí isso é uma peça assim de grande, não esse movimento só, mas essa obra é uma peça de grande maturidade, eu acho. Eu acho que você fez muito bem. Eu gosto muito quando você pega esses pedaços mais piano também e contrasta com esse arsenal de notas que tem ali. E eu acho que tem um vigor seu e uma empatia sua com esse repertório, né? Então eu queria que você falasse assim, se é o primeiro Beethoven que você toca, quanto tempo você está estudando ela, só para eu ter uma noção assim. Ok, não é meu primeiro Beethoven. Eu já fiz o Rondó em Sol maior, a sonata Opus 10, número 1 e Opus 28. E já estudei o terceiro concerto também. Então já estudei um pouco de Beethoven. Bastante, eu diria. É. Com as ferramentas, assim, muito características, eu acho, sabe? De intenção, de toque. A única coisa que eu senti falta é que esse movimento ele tem muita coisa repetida. Harmonicamente, ele se estende durante muito tempo. E eu acho que nessas horas a gente tem que ter muita imaginação. Porque, por exemplo, lá pelo meio, onde a gente tem que você faz aqui, né? Aí é uma melodia acompanhada, então é sempre mais exposto o que tem que fazer, né? Quando a gente tem uma estrutura assim de arpejos como esse início, eu acho que todo esse pedaço e aonde aparecer isso, eu acho que você tem que pensar primeiro que é uma estrutura acéfala, né? Que é acéfalo. Então, a cabeça está na esquerda, mas a direita não tem cabeça. Mesmo quando você define em alguns momentos você toca, por exemplo, aqui. Isso é o final do que você acabou de fazer. Mas o que vem ainda é acéfalo, você está entendendo? Aham. Então, tem que ter esse limite da onde terminou e da onde vai começar. Então, eu acho que para você se sentir mais à vontade em fazer um contorno,
dessa estrutura que parece muito vertical, mas, na verdade, o objetivo dela é ser horizontal, eu acho que você podia pensar nisso aqui, ó. Que é isso aqui. Então, é um acorde de... Depois. Mas é o mesmo acorde. Então, o que você tem que fazer? Você tem que não partir essas coisas, né? E eu sinto, às vezes, assim, baseado um pouco no que a Érica falou, nessa questão do braço, se você talvez levasse o seu pulso, deixa eu chegar aqui, ó, para você explorar um pouco mais. Eu costumo dizer que a gente tem nariz aqui. Ninguém vê, mas a gente tem. Tem uns narizes aqui para respirar. Então, eu acho que, por conta dessa peça se demandar muita nota e você não chegar no final, então eu acho que, se você puder pensar ela mais horizontal, né? Como se você estivesse levando assim, uma bandeja cheia de coisas, assim. Leva lá e entrega. Leva a outra e entrega. Para ela não ficar pulando, entendeu? Porque aí eu acho que vai te obrigar também a você sentir essa lateralidade aqui, ó. Você já passou roupa? Já. Eu detesto passar roupa e passo roupa mal pra caramba. Mas o movimento de passar roupa é assim, né? Porque o piano também, a tábua de passar não é redonda, né? Igual o piano é reto. Então, pensa um pouco nisso aqui, porque eu, às vezes, sinto o seu pulso um pouquinho preso, em prol de acertar. Quando vai chegando pro agudo, ó, traz o pulso, não prende ele, senão a gente fica assim, ó. Minha Érica mostrou, fica um pouco assim, como se estivesse segurando um livro aqui. Então, explora mais um pouco, porque eu acho que isso vai tirar de você muitos acentos, né? Você vai pensar num acento mais longe, um acento mais longe do outro. E a mesma harmonia, né? Então, assim, pensa nessa lateralidade, porque você tem uma mão muito bem formatada e, às vezes, o teu indicador, ele sobe. Porque eu acho que está um pouquinho quebrado para baixo. Se você fizer essa posição e você fizer isso, não tem como seu dedo subir. Entendeu? Você está com o pé aí perto, tá, né? Faz só um pouquinho desse início que eu quero ver. Porque isso vai aparecer várias vezes. Tá. Professora, a dúvida, o indicador, você acha que eu tenho que levantar um pouco mais o pulso naqueles momentos? Eu acho que você precisa fazer alguma coisa que faça ele descer. Eu acho que ele sozinho não vai descer. Eu acho que você vai ter que fazer um pouco pelo centro da mão, fazer com que ele desça. Porque, às vezes, não é o dedo, é a mão que está um pouco... que está fazendo um movimento de cima para baixo. Ó, se eu fizer assim, a minha mão vai para cima. Se eu fizer um pouco na lateral, eu não vou ter tempo que o meu dedo suba. Entendeu? Então, eu queria que você fizesse só isso aqui, ó. Lateral. E não queria ver seu dedo subindo. Desce um pouquinho sua câmera. Porque eu acho que o repertório vai ficar cada vez mais difícil. Então, a gente tem que se poupar para aguentar o tranco, né? Mais um pouquinho. Desce mais um pouquinho, que eu não estou vendo. Só a mão. Mais um pouquinho. Tereza, só mais 2 minutinhos, tá? A Érica roubou meus minutos. Eu vou brigar com ela. Não, você já está avançando. Faz um pouquinho, só para eu ver o movimento lateral.
relaxar o teu polegar um pouquinho. Aqui, ó. Não deixa ele em riste, porque de repente o teu segundo dedo está subindo porque esse polegar está em riste. Ele está assim, ó, um pouquinho. Relaxa. O peso está aqui e você toca. O peso passou para cá, você relaxa. Ok. Melhor. Então, você vai pensar nisso muito devagar. Ok. Porque o que vai levar o seu dedo é o seu pulso. Se o dedo for sozinho, você fica assim, ó. Aí você vai entortando. Você vai fazer um movimento contra. Entendeu? Isso aqui, ó. Você vem por aqui com o dedo, assim. O seu pulso, ó, sai do formato e você não consegue fazer isso. É exatamente isso que você está fazendo. Pensa em passar roupa, que é horrível. Pensa em passar roupa. Esse movimento? Viu? Você viu como o teu indicador não subiu agora? Não, assim não. Ah, viu? Então, ó. O problema é fazer esse movimento no andamento. Mas você tem que pegar o seu metrônomo e ir aos pouquinhos. Porque tem um aluno que bota assim, 80, faz. Aí daqui a pouco estudou 80, 90 e passa para 130. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Tem que ter um caminho até chegar lá. Então você vai ter. Isso eu estou te falando, não é para você ajeitar na obra em si, mas para você ter elementos para depois fazer o que você quiser sem você lesionar nada. Por exemplo, aqui, ó, notas iguais. Estou terminando. Ó. Então, não são iguais as notas. As notas iguais que você tiver, elas têm que ser uma diferente da outra, porque elas estão em lugares diferentes do compasso. Então, elas têm intenções diferentes. Então, faz isso aqui melodicamente, ó. Faz melodicamente devagar, para não ficar duro, né? E aí, só para terminar aqui, quando você tem lá para o final, que você faz isso aqui, eu achei maravilhoso. Achei maravilhoso o que você faz. Mas tenta ouvir mais esse harmônico das notas juntas. Não solta logo. Ó. Aqui, ó. Deixa eu fazer. Peraí. Minuto. Aqui, ó. E não tocar e já soltar. Depender só do pedal. Segura, agarra. Ok. Posso fazer? Então. Isso. A tentação é grande, né? De botar o pedal e tirar isso aqui. Mas a gente precisa ouvir. É o conjunto disso aqui que vai fazer o ambiente. E aí, olha só. Eu poderia ficar falando isso até amanhã, mas eu não posso. Então, eu queria te parabenizar, porque você, assim, tem uma intenção, eu acho que, de você gostar muito do que você está fazendo, né? Então, isso é muito bom, a gente tocar o que gosta. Mas pensa assim, nunca você toca uma nota depois da outra que seja igual, nunca ela é igual. Eu gravei isso que eu toquei com um violoncelista maravilhoso de São Paulo, Antônio Del Claro, e eu fiz um duo com ele durante um bom tempo. Ele falava para mim assim, eu não toco uma nota igual a outra. Se eu tiver 10 rés, eu vou tocar cada um de um jeito, porque cada um está num lugar do compasso. Então, pensa nisso, que sempre tem que ter uma direção. Para andar tem que ter uma direção, para tocar também. Tem que chegar, tem que se refazer. Mas eu gostei demais da sua gravação. Eu acho que você está num caminho muito bacana. Parabéns, viu? E parabéns por ter... Obrigado. Viu? Obrigado. Professora,
Posso tirar uma última dúvida? Pode. A Lúcia vai me mandar. Já que você falou de onde o segundo dedo levanta, onde eu mais tenho essa dificuldade é nessa passagem. Poderia me ajudar? Qual é a nota mais importante para você? No segundo lá. Exatamente. Depois, como é que você faz? Faz o dedilhado aí para mim, rapidinho. Viu? Você tem que tocar essas 3 mais juntas. Você está destacando tudo aí, esse dedo, ele é rebelde. Ó. Você só faz rapidinho. Eu não vejo a sua mão, professor. Ah, perdão. É isso aqui, ó. Ó. Tem que fazer. Não sei como é que você está fazendo, mas. Ó. Entendi. Aí o segundo dedo, ele é só uma passagem. Tá muito destacado ele. Ó. Aí você vai fazer. Parando, para você ver se ele se comporta. Em micro-organismos. Né? Você vê que ele se... Ó. Resolveu já. Melhor. É isso. É raso. Sua mão rasa. Não assim, mas rasa. E tranquila, tranquila. Tocou, relaxa. E não deixa a mão para cima. Tá? Ok. Bom trabalho. Ok, obrigado. Parabéns, Ramon. Obrigado. Então, vamos seguir agora. Vamos pedir para a próxima. A Camila vai botar o vídeo no. Não, estou brincando, no acelerado. Não, estou brincando. A próxima é a Cecília. Cecília está aí, Cecília? Beleza, estou vendo. Oi. Então, vamos ouvir seu vídeo, tá bom, Cecília? Vamos lá.
Brava! Muito bem, Cecília. Muito legal. Eu amo essa sonata. Ela talvez seja a primeira sonata de Haydn que eu conheci quando eu era criança e estava estudando piano. E meu sonho dourado era estudar essa sonata. Só que a minha professora falava assim: todo mundo toca essa sonata. E aí ela não deixou eu estudar e eu estudei sozinha. Aquelas coisas que criança faz, né? De estudar sozinha. Mas eu achei que você faz muitas coisas bonitas, você tem um som muito cuidadoso, a gente vê que você trabalhou a peça com bastante cuidado, com bastante seriedade, e tem umas coisinhas, assim, para te falar muito a respeito da interpretação, né? Você sabe que essas sonatas do Haydn, mais antigas, assim, as primeiras que ele escreveu, essa não é a primeira, mas ela está, assim, mais ou menos no meio, assim, da época da criação dessas sonatas. Elas foram escritas, na verdade, para o cravo, né? Porque, inclusive, nem tinha o piano moderno como tem hoje, né? Era o forte piano, e, na verdade, só as últimas sonatas, as mais complexas, um pouquinho mais difíceis, é que ele escreveu já pensando no forte piano, mas essa aqui, com certeza, ele pensou no cravo. Então, assim, é uma referência, né, sonora que seria, talvez, bacana, assim, de você ter em mente na hora de pensar em fazer, como será que isso soaria no cravo, né? Até bom procurar no YouTube alguma gravação, só para você ter essa referência sonora, que eu acho que seria bacana. E aí, a gente observa que o Haydn escreveu no início do movimento Allegro com brio, né? Então, o que seria com brio? Você sabe o que é isso? Brio. Não? O que você acha que pode ser? Não, pensa em algo que... Não, pensa em brilho. Não sei se é isso. Então, brio é vigor, né? Energia, uma coisa assim cheia de energia, tá? Então, assim, a gente tem que pensar muito no aspecto rítmico desse movimento, tá? E aí entra uma questão interessante, Cecília, que seria bom você ouvir um pouco de outras obras do Haydn que não tenham sido escritas para o piano solo, mas, por exemplo, os quartetos de cordas, os trios. Tem um trio maravilhoso, que é o trio da Ala Ungherese, que é o trio Gypsy Trio, o trio cigano. Seria muito bacana você ouvir o terceiro movimento desse trio, que assim, a atmosfera, a questão do aspecto rítmico está muito próximo do que você tem que tentar conquistar neste movimento dessa sonata, tá? Assim, a precisão, não é que você tem que tocar metronômico, não é isso, mas você tem que ter uma justeza rítmica para poder projetar essa indicação de allegro com brio, tá? É muito importante. Mesmo que você não toque no andamento rápido demais, mas ela, como um todo, tem que ter uma coesão do aspecto rítmico, do elemento rítmico, tá bom? Eu vou pedir para você fazer uma coisa. Você está perto do piano, tá, né? Tá. Tá, mas antes de pedir para você tocar uma coisa para mim, eu queria falar outra coisa interessante a respeito dessa coisa dos instrumentos, né? Sabe esse trecho na segunda página, e eu estou usando a edição que está aí com vocês também, tá, gente? Eu peguei a mesma. Na segunda página, quarto sistema, que ele faz esse acorde de si bemol, né? Eu não sei se você sabe, mas esse Fá era a nota mais aguda do instrumento que o Haydn escreveu. Então, pensa, ele chegou no extremo do teclado para fazer esse Fazinho. E vai ser a nota que ele vai usar de novo na reexposição. Ele usa o mesmo acorde, um pouquinho montado diferente. De novo, Fá. Tá? Então, é um momento de completo ápice, clímax, que você pode imaginar em termos de uso do instrumento. Olha que coisa interessante, né? Eu acho que para esse repertório que a gente toca, que não foi escrito para o nosso piano moderno, a gente sempre tem que pensar nisso. Qual era o âmbito do teclado que esse compositor estava lidando, né? Bach, Haydn, Mozart. É sempre bom você tentar imaginar isso, porque eles estavam explorando os extremos do teclado, e isso pode ter uma implicação nas suas escolhas de plano de dinâmica, inclusive, tá? Então, eu acho até bonito o que você faz, que é muito expressivo, Cecília, que você faz um piano, né? Você faz... Aí você faz uma surpresa, né?
Eu acho bacana, mas em vista desse elemento que eu estou te informando agora, talvez fosse interessante você fazer justamente o oposto. E com todo o gás, porque você está quase despencando para fora do teclado quando você chegar nessa nota. Olha que bacana, né? Tá? Você quer tentar fazer aí esse trechinho com essa... Olha lá. Foi errei. Acho que não. Isso, e aí, desculpa, Cecília, te interromper bem, né? Mas assim, quando você começa esse desenho, você tem uma mesma harmonia, certo? Você tem que tocar 2 compassos em si bemol maior. Você não tem, você vai assim como se não houvesse amanhã. Não tem parada, você está numa mesma sonoridade. Então você tem que ir embora. Chega até lá no final do, né? Vai lá. Isso. E aí você tem que fazer a interrupção, e aí o que acontece? Tem um silêncio, uma pausa de semínima. Aí você vai fazer o drama. Que aí você vai fazer, você pode até dar um espaço um pouquinho maior, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Vem esse acorde de minutos, super, super mega surpresa, e que para a época era uma harmonia assim que as pessoas até coravam, assim, nossa, que foi esse acorde de minuto que ele fez? Como assim? Para a gente hoje em dia, né? Ótimo, né? Mas a gente tem que pensar que é um elemento chocante de surpresa, tá? Quer fazer mais uma vezinha? Vai lá. Ai, errei. Enfim. Enfim, mas você entendeu, né, Cecília? Uhum. Bacana. Então, aí seguindo aí para a coda, o que eu achei que você começa a desistir um pouquinho dessa justeza rítmica nesse final, nessa coda. Você tem que seguir, né? Não tem ralentando, não tem nada. É de uma graciosidade, apesar de ser com brio, né? É de uma graciosidade e a alma desse movimento está justamente no fato de que você não desiste em nenhum momento de seguir com o ritmo. Não tem ralentando, não tem espera, porque senão você quebra o discurso. O discurso que ele quer é um discurso que vai para frente, que movimenta, tá? Será que a gente consegue fazer? Daí, ó... Então, zero ralentando aí. Eu não sei se está cortando um pouquinho a sua conexão, mas eu ainda ouvi um espaço daqui. Você tem que seguir direto, não tem essa parada, né? Papapim, papapam, tariraram, tariraram. Quer tentar? Uhum. Não tem raletar. Tenta só esse finalzinho aí. Isso. Não tenha medo, tá, Cecília? Sabe, deixa eu te falar uma coisa que seria interessante. Eu nem diria para você trabalhar isso com metrônomo, não. Sabe como que eu sugeriria que você trabalhasse essas questões? Se regendo, fora do piano. Do jeito que eu fiz aqui para você, sabe? Pam, 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 papi, pam, tatatim, tatatam, tariraram, tariraram, tatatiti, tatatam, papam, papam, pam, pirão. Entendeu? Depois que você tiver com isso bem internalizado, aí você vai para o piano e tenta fazer. Porque aí, primeiro você vê a questão de como você quer fazer, a sua intenção, depois você vai tentar realizar e ver se tem alguma questão técnica que você talvez tenha que abordar,
por alguma dificuldade, que eu acho que não vai ser o caso, é mais uma questão de você ter uma ideia muito clara na sua cabeça de como que você quer fazer isso, tá? Eu acho que não cabe fazer esse finalzinho da corda, nem aí e nem no final, com um super ralentando, acho que não tem muito a ver com o espírito deste movimento, tá? Eu acho que eu já estourei o tempo, né, gente? Então, só uma última coisa que eu queria te falar, Cecília. Vai ouvir os trios, vai ouvir os quartetos de cordas e vai ouvir as sinfonias. Assim, tem centenas, tem muitas. Mas, assim, vale a pena você conhecer essa sonoridade, porque também outra coisa que a gente vê muito aqui nessa sonata do Haydn é que ele trata o piano como um instrumento, ele está orquestrando. Ele pensa em instrumentos de orquestra para fazer aqui. Você vai ver que tem horas que você tem os naipes das madeiras, você tem os metais, você tem o naipe das cordas mais agudas, as cordas mais graves. E é bacana você brincar um pouquinho com isso, usar a imaginação para imaginar, para pensar que instrumentos que o Haydn estava pensando aqui se ele fosse fazer isso como numa orquestra, tá? Que aí você enche o teu som de colorido, o teu ouvido de colorido, de sons assim, timbres diferentes, tá bom? Tá bom. Obrigada. Beleza. Parabéns, viu, Cecília? Muito bom. Então, vamos lá, vamos seguir. Agora é o João. João tá aí? Oi, João, tudo bom? Oi, sim, tô aqui. Tudo Quanto bem? tempo, Boa tudo tarde. bom. Então, nós vamos pedir para a Camila projetar teu vídeo, tá bom? Tá bem.
Oi, João. Tô te vendo de novo, né, Oi, João? oi. Sim, Quanto tempo! Que coisa boa te ouvir. Puxa, como você amadureceu, né? E já pegando um repertório assim, com as harmonias tão arrojadas, né? Parabéns pela sua leitura, obrigado, obrigado. né? Essas valsas são pouco conhecidas do Mignone, vou mostrar aqui o albinho, que elas não são nem as valsas de esquina, né? Nem as valsas choro, mas são valsas lindíssimas. São 12 também. E recomendo, assim, porque elas são dos anos 70, final dos anos 70. Mas, João, deixa eu virar aqui o computador. Eu realmente assim, fiquei impressionada como você amadureceu, né, o seu... Porque para tocar isso, a leitura tem que estar bem melhor, né? Porque tem muita harmonia arrojada. Eu acho que, assim, gostei do seu som. O pedal, em alguns momentos, eu acho que você poderia trocar ele um pouco mais rápido. Por exemplo, quando você faz aquela troca de mão, onde ele pede com bravura, pop, pop, pop. Eu acho que atrasou um pouquinho a mudança do pedal ali, para fazer bem a mudança na tonalidade, assim. Mudou o acorde, muda o pedal, né? E pensando assim nessas duas partes, né? Que você vê que é um si menor e depois um si maior, né? E essa parte ele fala cantado, calmo, quer dizer, a primeira parte eu considero assim uma valsa mais dançada, que é aquela valsa que a gente conta em um, né? Tipo Danúbio Azul, que eu sempre dou o exemplo. Que é a valsa para dançar. E a valsa que muito característica da música brasileira, a valsa brasileira, ela está mais na segunda parte, né? Que é a lenda. É a valsa mais de seresta, né? Quase como se fosse uma modinha em 3x4, né? Uma canção, né? Como a gente tem muito na música popular também, por exemplo, a gente tem então, são valsas que a gente pode se expressar usando bem essa melodia sinuosa, né? Eu acho que a primeira parte, em alguns momentos, quando não tem, você está vendo? Tem essa ligadura que você está fazendo super bem. Quando chega nesses pedaços em que ele não coloca a ligadura, acho que você tem que pensar um pouco mais no formato da frase. Por exemplo, no início é tudo anacrústico, né? É tudo anacrústico, né? Que tem um impulso, né? Como parabéns para você. Mas lá pelo meio, ela fica... Quando você tiver esses saltos sinuosos nessas melodias, pensa num cantor bom, de preferência. Bom, que aí você vai ter que preparar o intervalo que você canta. Por exemplo, eu estou cantando assim, de repente eu tenho que fazer, eu tenho que me preparar para cantar esse intervalo. Então, muitas vezes, o piano, o dedo vai, né? O dedo vai, não precisa, o dedo não tem nariz, né? Ele vai. Mas eu acho que a gente tem que, esse cantabile da melodia acompanhada, a gente tem que trazer para a voz. Então, por exemplo, aqui, ó. Perdão. Aí retomou. Dá tempo
entendeu? Não precisa emendar as coisas. Assim, eu não gosto muito de mexer nos gestos das pessoas, porque eu acho que o gesto é uma coisa que você constrói com o tempo, né? Mas eu acho que essa valsa aqui, ela tem uns espaços, né, umas pausas, que eu acho que você pode ousar um pouco para você se testar nessa questão da respiração, por exemplo. Essa mão esquerda ser um pouco mais generosa, em vez dela ser radical, assim, para fazer o gesto para a esquerda, né? Dá tempo de você achar, não precisa ter pressa, porque isso te ajuda a você formatar a sua frase. É como se fosse um violão, assim, tocando, e o cantor lá querendo fazer... E o violão seguindo. Então, pensa assim, é meio uma música de câmera entre uma mão e outra, que eu acho que é fácil de você perceber quando você tem intervalos de quarta, de quinta, se você trazer para a voz, e você vai ver que você precisa desse tempinho para acertar a nota, entendeu? Como um violino, que ele tem que andar, tem que fazer um intervalo acontecer, tem que montar. O piano está tudo montado, né? A pessoa senta, sai o som. É uma tristeza isso. Ó, sai o som. O que a gente tem que fazer é fazer esse som acontecer do jeito que a gente quer, né? A segunda parte, eu acho que você fez com mais tranquilidade, de repente, porque não tem muita colcheia, né? Gostei disso aqui, ó. Meio que desse violão 7 cordas que você respondeu aí, né? Eu acho que é importante isso. E aqui no afretando, onde está essa parte aqui, ó, eu acho que eu não mudaria de andamento. O que está me dando a impressão é que você chega ali e você toca mais rápido. É igual um motor aqui, pega no tranco assim, pá, pá, pipa, 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 retardou, né? O retardando para mim é uma coisa difícil de explicar, mas teve um dia que eu entendi visualmente como que eu explicaria para um aluno um retardando, porque o ralentando você vai assim, né? É mais fácil de você entender, né? Que vai meio que acabando a corda. O retardando, às vezes, ele é uma interrupção, assim, meio que um suspiro, assim. Então, quando você estiver retardando, você bota na sua cabeça a imagem do corredor de maratona. Ele vem, né? Assim. Quando ele passa naquela linha vermelha, aquela linha amarela, né, que ele passa, ele faz assim. E desacelera. Mas ele não para de correr. Mas ele não passa e para. Entendeu? Então, assim, espera o próprio movimento do retardando acontecer. Não é uma interrupção. Então, você vem nesse paroriroriro, faz o afretando, e quando antes de chegar o retardando, você já sentiu a fita bater aqui em você. Para você fazer esse respiro meio que em cima da hora, e aí você vai ter tempo de pegar aquele que vem logo depois. Ó. Porque senão você vai se atropelar para terminar aquele retardando e começar esse arpejão aqui. Então, tudo isso, o Mione era muito bom pianista. Eu acho que vale a pena você achar alguma coisa dele no YouTube, porque ele era um pianistaço, e ele era uma pessoa que tinha uma mão desse tamanho e que tocava o que ele queria, no tempo que ele queria, do jeito que ele queria, e ele é muito, muito criativo, assim, ele é um melodista, eu acho, um grande melodista, um compositor ainda a ser muito descoberto, né, as coisas, ainda a ser explorado. E eu fiquei muito feliz de ver você tocando, gostei dessa intenção quando você faz a mão esquerda de violão 7 cordas, e fiquei muito feliz de te ver aqui de novo, sabe? Obrigada. Muito mesmo. Você não está Obrigada. perto, não, né?
Tô assim. Eu só vou precisar mover a câmera, peraí. Move, só para... A gente já está quase em cima da hora. Só falta uma pessoa, né? Tá, então só ver o João tocar um pouquinho o A. Só você tocar o A para mim. Para eu sentir que você vai cantar essa melodia pra gente, sabe? Com os dedos. Dedo não tem nariz, aí é um inferno, né? Porque a gente acha que não precisa respirar. Então, vai tocando, porque ele obedece, ele bem adestrado, ele obedece, mas não precisa, né? Aí tá ótimo, João. Liga o seu microfone. Isso. Desculpa, pronto. Ó, eu vou ficar fazendo, como eu faço com os meus alunos, que eu fico assim, eu fico respirando, não faço isso não, tá? Às vezes eles levam um susto danado. Tá bom. Então vai lá. Usufrui. Isso aí. Faz mais uma vez daqui para mim, por favor. Tereza. Deu seu tempo. É. Eu só queria que ele fizesse o retardando de novo. Tá. Tá bom. De que parte? Pode fazer do... Você consegue pegar do... Da onde você quiser, da primeira parte. Faz a primeira parte, então. Vai lá. Tá bem. E faz aquele retardando antes de voltar a melodia. Faz mesmo. Não tenha medo. Um segundo para você é tudo fake. Pode ter mais tempo. Tá Quem bem. está tocando tem a noção de tempo meio diferente. Tá. É isso aí. Mas você está vendo essa marcaçãozinha aqui? Segura. Igual cantor, ó. Tá bom. Parabéns, João. Gostei. Obrigado. Beijo para Raquel. Parabéns, João. Gente, eu queria pedir, antes de chamar a Maíra, para todo mundo abrir as câmeras para a Érica poder fazer uma foto. Todo mundo abre as câmeras, por favor. Tá todo mundo aí? Só um segundinho. Mãe! Gente, minha mãe é dona da escola, então às vezes chama. Não, tudo bem. Ela estava assistindo bonitinho que eu vi. Ai. Conseguiu? Você está sem microfone, Érica. Érica. Eu ia perguntar quem é C, aí é a mãe da Marina. Então, X todo. Aê, maravilha. Pronto, beleza. Então tá, então agora a gente vai ouvir o vídeo da Maíra. A Maíra tá aí, né? Maíra, eu posso te fazer um pedido? Será que eu posso ouvir só o começo do seu vídeo? Porque aí a gente já trabalha a parte que a gente vai trabalhar. Pode ser assim? Posso cortar? A carinha dela. Ai! Olá! Ah! ¿Me entiendes bien? No hablo espanhol, solo portunhol.
Pero gostaria de te perguntar se poderia cortar tu vídeo para que possamos começar a aula mais rapidamente, não temos muito tempo. Sim? Ok? Sim? Graças. Camila, pode mandar ver. Obrigada, Camila. Maíra, primeiro, bravíssima, pois é uma sonata muito difícil. E você está tocando muito bem. Eu vou falar em português lento, acho que é melhor, tá bom? Se você não me entender, você me pergunta, tá bom? Bien. Então, bravíssima, está muito bem mesmo. Então, parabéns você, seu professor. Vou te falar algumas coisas, pois eu também estou estudando essa sonata esses dias. Então, tá tudo muito na minha cabeça, algumas coisas que eu gostaria de te falar. Bien. Primeira coisa, é uma sonata early de Beethoven, né? De quando ele era muito jovem. Então, ele estava querendo realmente mostrar para Viena e para aquele meio musical todas as qualidades dele como pianista. Então, ele estava querendo realmente fazer muito barulho, né? Então, muitos dedos, né? Mesmo a sonata número 3 começa com terças, né? Então, ele está querendo mostrar mesmo toda essa virtuosidade. Nessa sonata não é diferente. Eu vi que você está fazendo... Primeira coisa, você divide, né? Eu não faria isso, não. Eu acho que você consegue fazer. Eu acho que tem um pouco mais a ver com a sonoridade
que o Beethoven queria, né? E na realidade, o que é essa sonoridade, ela está muito distante da sonoridade do piano atual, né? Desse piano aqui que a gente toca. Claro. Talvez ela estivesse mais próxima do seu piano digital, porque o teclado era um pouco mais leve e o som era mais cristalino. Então, é legal você ter essa ideia de efeito, de que é uma sonata que todas as pequenas articulações, especialmente staccato, era tudo para demonstrar um pouco dessa virtuosidade desse efeito. Então, quando isso aqui eu não faria isso. Eu faria ouvindo muito o silêncio entre as notas, sabe? Realmente com o seu ouvido muito conectado no que você está fazendo. Tenta fazer esse começo para mim um pouquinho. Isso. Agora, a primeira vez. Segunda. Terceira. E aí, suspense, né? Beethoven, ele tinha essa preocupação com essa chocar as pessoas, né? Hoje em dia ele seria Lady Gaga, seria assim, ele quer chocar, quer impressionar. Então, uma coisa simples como essa é também um pouco engraçado, um pouco cômico, um pouco né? Um pouco com esse humor, né? A gente não pode esquecer que ele foi aluno de Haydn. E o Haydn é o mestre do humor, é o que a Lúcia estava falando na outra aula. Mestre do humor. Então, o Beethoven estava desafiando o Haydn. Ele queria mostrar que dedicou as sonatas para o Haydn, né? Dedicou todas essas sonatas para o Haydn. Então, assim, como uma... Agora eu também sou um compositor, assim, né? O Beethoven era um cara assim que ele era muito voluntarioso, né? Muito. Então, vai lá, mais uma vez, um pouco mais, sentindo um pouco mais dessa expressão. Vai lá. Isso! Isso aí. Aí aqui, você, no vídeo, você faz uma coisa assim. Quero ouvir. Parará, parará, pa, 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 parará, pa, 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 pa. Então, muito diferente o seu staccato do que é o legato, né? Tenta fazer um pouquinho esse começo. Parará, pa, 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 pa. Justamente, Maíra, justamente, você faz. Eu queria. Né? Muito, com o ouvido muito conectado. Pode ser mais lento, só para a gente estudar isso um pouco. Isso. Pode seguir. Isso. Muito bem. E aí, nesse começo, o que ele escreve? Legato. Você sabia que uma das maneiras dos compositores do período clássico escreverem diminuendo é escrever em ligadura? Então, quando ele escreve isso aqui, não tem crescendo.
crescendo. Ai, pianíssimo. Tá? Então, faz um pouquinho melhor essa distinção pra gente. Não precisa crescer tanto. Faz esse comecinho. E crescendo. Sem pedal. Bien? Então, eu falei essas coisas que são coisas que você vai aplicar em outros momentos ali também. Então, toda a sua atenção com o teu staccato e com o seu legato tem que ser muito, você tem que estar com o ouvido muito conectado, não deixar isso ficar muito parecido, tá? Outra coisa, as escalas, a brava, muito bem. É um saco, isso aqui é chato. Você tá ótima, você tá maravilhosa. Mas eu tentaria não correr tanto. Eu estudo muito lento. Olhando muito a posição da mão. Então, às vezes eu acho que a sua posição não tá tão legal. Às vezes você tá fazendo uma coisa... E muito com ponta do dedo. Eu sei que no seu piano digital é um pouco chato de você ter essa... Ele é muito mole para você conseguir fazer realmente isso, mas você pode fazer observando bem a posição da sua mão, porque aí você tem que repetir muitas vezes mesmo. Então, bastante precisão. Você já está fazendo bastante isso, mas para você não ficar com aquele tutu, ai meu Deus, será que vai, né? Não corre. Tenta fazer mais claro do que mais rápido. Claro. Maior clareza do que mais, né? Às vezes a gente quer, não precisa. Tudo com muita clareza, tá? Essa segunda coisa. Já estou quase terminando, porque o nosso horário está acabando, infelizmente. Outra coisa que eu queria falar é que, enfim, então todas as vezes que aparecer isso, cuidado para não deixar isso muito longo. Não atrasa também. Aí, aqui, quando você faz antes disso, seu fraseado pode ser um pouco mais bonito. Aqui, né? Fechou. Né? Eu acho que você, às vezes, pensa um pouco... Você vai crescendo demais antes, né? Então, planejar um pouquinho melhor esse fraseado, né? Faz um pouquinho isso. A gente tem que fazer mais uns 2 minutinhos e aí a gente encerra. Você pode fazer essa sessão? Isso. No vídeo não estava assim. No vídeo você pensou isso tudo muito crescendo muito antes. E o Beethoven não escreve forte no final. Então, quando chega aqui, eu faço forte, tá? Eu acho que me ajuda. Mas ele não escreve, tá? A verdade é que ele não escreve. Ele escreve só esforçando. Mas também não escreve piano. Então... Né? Então, todas essas coisas também aqui, daí depois nessa outra parte que tem o... Eu estudaria muito lento, né? Eu estou estudando muito lento. Com atenção às chegadas,
né? Então, com bastante... Eu sei que no piano digital é mais chato, mas você pode fazer, porque você já está com os dedos bem rápidos, o que te falta um pouquinho é mais precisão mesmo. E para isso, reduza o tempo no estudo, para que você possa dar conta desses detalhes, né? Eu acho que é isso, Maíra, para esse tempo, assim, virtual, longe. É isso, mas, ó, parabéns, muito obrigada por ter mandado seu vídeo, espero que a gente possa se encontrar em alguma outra oportunidade. Sí, muchísimas gracias. Obrigada a você. Parabéns, Maíra. Gente, muito obrigada pela presença. A gente teve o problema de ter uma invasão aí no nosso link, né, original, então nós vamos fazer um link novo e só vamos mandar agora por e-mail e grupo de WhatsApp. E quem quiser assistir pode pedir no nosso e-mail, pianoextensão@gmail.com. Fiquei bem assustada com isso, é apavorante. Então, nossa próxima masterclass vai ser no dia 19 de novembro e eu vou enviar um novo link para vocês por e-mail, para quem se inscreveu, tá bom? Então, a gente se vê dia 19. Obrigada, colegas queridas. Ainda aprendo muito com vocês também. Bravo. Tchau, gente. Tchau, gente. Até dia Tchau. 19. Beijos. Parabéns a todos. Tchau, tchau.